Olá pessoal, Francisco Maciel, Toques do Chico, esse canal sobre saúde mental e comportamento humano. Lembrando a você que o Toques tem o lugarzinho dele no Insta, vai lá nos seguir. E que na página inicial do nosso canal tem uma sinetinha que, se você acionar, te mostra toda vez que um vídeo subir para o canal. É toda a segunda, mas a sinetinha te alerta, facilita muito a vida. Vai lá e aciona a sinetinha. O tema que nós vamos discutir hoje foi uma sugestão de um colega muito querido, que luta por uma causa muito nobre e muito justa. Hoje vamos falar de alienação parental. Talvez você não esteja ligando o nome à pessoa e não saiba muito bem do que eu estou falando. Grosso modo, eu estou falando de um assunto que é o pai ou a mãe, ou o responsável pelo cuidado da criança ou do adolescente, que ficou com esta criança ou adolescente, destruir, denegrir, acabar com a imagem que esta criança ou adolescente tem do outro pai ou mãe que não está com a guarda desse filho. Imaginem o sofrimento que é para todos os envolvidos, para a mãe ou pai alienado, para a criança que não pode ter o convívio com este pai ou mãe e para todos os familiares que são privados desta convivência. Isso é alienação parental. Muito mais comum do que a gente imagina. Há uma farta filmografia sobre o assunto. Nem me dei conta que lá nos idos de 1991 vi um filme com a Sally Field e o Alfred Molina chamado Nunca Sem Minha Filha. Um casal, ela norte-americana, ele iraniano, que tem uma filha nos Estados Unidos, ele um marido super liberal e gente boa, que resolve voltar para o Irã e leva a mulher e a filha. E lá no Irã, muda-se completamente o jogo e este cara, que era extremamente amoroso e liberal, se torna linha dura. Esta mulher não se acostuma a esta realidade, resolve voltar e ele não deixa, porque as leis vigentes na cultura muçulmana dizem que filho ou filha são responsabilidade do pai. E essa mulher começa uma saga para fugir e levar essa menina. Anos depois, o filme O Vencedor, com Mark Wahlberg, um lutador que se envolve com a namorada, a Amy Adams, e eles têm uma menina, e esta namorada começa a dificultar muito a vida desse boxeador para ver a filha. Alienação parental agora sofrida por um homem e não por uma mulher. Vejam que na vida real a situação é muito mais drástica e terrível do que em filmes ou em literatura. Ouvimos o tempo todo e vemos o tempo todo noticiários que falam de pais que somem com filhos, de mães que somem com filhos, de pessoas que não deixam rastro e privam o outro de ter a convivência com o seu filho ou a sua filha. Claro que há vários aspectos legais que trabalham a alienação parental. Por mais estranho que possa parecer, isso ainda não é crime. Há uma lei que prevê as situações em que a alienação parental se dá, situações em que é possível configurar alienação parental, como, por exemplo, o cônjuge que fica com a guarda desta criança ou adolescente, privar o outro do convívio, da rotina, do dia a dia, privar esse outro das informações escolares, de saúde desse filho, mudar de domicílio de referência sem deixar rastro, para que aquele que não vive mais com a criança ou adolescente não saiba onde eles estão, fazer ameaças, fazer denúncias caluniosas para dificultar o convívio deste outro que não está mais com a criança. Tudo isto pode configurar alienação parental. Só que vejam, não há crime. Há um projeto de lei, se não me engano, de 2016, que busca transformar a alienação parental em crime com pena de reclusão. Hoje, o que se dá são multas diárias, caso se configure a alienação parental, advertências, às vezes até a mudança da guarda, troca de guarda de um para o outro, para aquele que está sendo alienado, ou então uma determinação judicial de que se estabeleça uma residência fixa para que se saiba onde está aquela criança, em alguns casos até a perda da autoridade parental. Só que crime não há. Todo aquele pai ou mãe que se sinta alienado em relação ao convívio, à rotina dos seus filhos, deve procurar a vara da infância ou da juventude da sua cidade.
precisa fazer isto, quem se sinta nesta situação, porque a interferência do Ministério Público é fundamental e a prioridade na tramitação dos processos que dizem respeito à alienação parental. Porque a alienação parental é uma morte simbólica que se instala dia a dia no psiquismo e nas emoções de filhos e de pais ou mães que são alienados. As crianças são as vítimas diretas deste crime, vamos chamar dessa forma. E se percebe o sofrimento das crianças porque as crianças se tornam raivosas, medrosas, ansiosas, não querem ver aquele pai ou mãe que está sofrendo, sendo vítima deste processo de alienação, porque esses filhos e filhas criam, em função de toda a trama que é engendrada pelo pai ou mãe alienante, uma ideia do outro como se o outro não prestasse, como se o outro não o quisesse, como se o outro fosse um lixo. Casos extremos resvalam até para o suicídio dos filhos e dos pais e mães alienados. Transtornos psíquicos são extremamente comuns, tanto nos filhos quanto nos pais ou mães alienados. Transtornos esses que terão que ser tratados o resto da vida através de medicação e terapia. Portanto, estamos falando de um assunto muito grave, muito sério, de saúde pública e que precisa ser combatido. Eu brinco sempre dizendo que as pessoas elas têm muito cuidado, algumas vezes, com o regime de casamento. Comunhão total, comunhão parcial, separação total, contrato pré-nupcial e tudo isso. Diria e digo que o nosso cuidado maior tem que ser com quem escolhemos para ser pai ou mãe de nossos filhos. Porque é com esta pessoa, e não com o cônjuge do qual você se separa se você não tem filho, que você vai ter que conviver para o resto da sua vida. Porque a saúde mental, a sanidade deste filho envolvido nesta relação depende dessas duas pessoas. Muitas pessoas dizem que a guarda compartilhada foi uma tentativa de solução para o problema da alienação parental. O grande problema é que guarda compartilhada pressupõe que ambos queiram ter o cuidado com esta criança. E muitas vezes isso não existe. Muitas vezes a criança vira uma massa de manobra, a criança vira massinha de modelar na mão deste pai ou desta mãe que está alienando o convívio entre o outro e o filho. E isto é extremamente nefasto para todos os que são envolvidos. Muitas vezes também para os parentes daquele pai ou daquela mãe que está sofrendo a alienação. Avós, tios, primos, muitas vezes irmãos. Tanto é assim que a alienação parental, hoje, já é considerada um distúrbio. Esses atos de denegrir, de desconsiderar, de desmerecer, de amputar a possibilidade do afeto e do convívio de um pai ou mãe para com os seus filhos, gera um distúrbio, o distúrbio da alienação parental, e que exige cuidado e exige tratamento. Se você é vítima disto, busque ajuda. Vá ao conselho tutelar, vá à vara da infância e da juventude. Procure grupos de apoio que te incentivem e te deem suporte. Vocês não estão sozinhos. Portanto, isto é um assunto de saúde mental. Ninguém pensa que esta criança que está sendo vítima deste abuso e alienação parental é um abuso moral extremamente nefasto e insidioso. Essa criança está sendo dilacerada. Como o pai ou a mãe que também são vítimas disso, também estão. Brigue por isso. Toques do Chico.